Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Nas aulas, quando a gente fala de átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias, os alunos começam a torcer a cara. Nossa, mas química, até aqui na aula de Biologia? Pois é, isso é importante. Então, por isso, hoje, o nosso tema vai ser a química da célula. Olha, pessoal, não é de hoje que a química ajuda a biologia a entender os seres vivos. Isso começou desde o início do século XIX, quando a química resolveu usar o seu conhecimento, seu aparato, seus equipamentos, enfim, para desvendar a composição dos seres vivos. E pensava-se antes que os seres vivos eram formados por substâncias diferentes daquelas que são formadas as coisas não vivas, como as rochas, por exemplo. Aí começou o desenvolvimento da química orgânica, que é a química que investiga substâncias que são formadas pelos seres vivos. Hoje em dia a química orgânica faz muito mais do que isso. Por exemplo, a fabricação de vitaminas, proteínas, como hormônios e até mesmo plásticos e silicones. Então a coisa mudou muito até os dias de hoje e vai se desenvolver muito mais daqui para o futuro. O fato é que os átomos que formam as coisas inanimadas são os mesmos que constituem os seres vivos, formando as suas moléculas. Então, uma molécula ela pode ser formada por vários átomos, até milhares de átomos, portanto são várias as combinações possíveis, ok? Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas nesse sentido para a gente começar a estudar a química da célula. É lógico, você vai ter que reconhecer algumas coisas que fazem parte do dia a dia do estudo da química. Vamos lembrar juntos alguns detalhes. Então, gente, eu vou colocar aqui sobre a mesa aquilo que nós vamos considerar os elementos químicos mais comuns, tá? Os principais componentes, tá legal? Vamos começar aqui por esse, Esse elemento químico é o hidrogênio, tá bom? O hidrogênio, ele é muito simples e por conta disso, ele é muito comum dentro das moléculas. Então, vamos colocar, deixa eu pôr ele aqui mais no cantinho, tá? O hidrogênio, ele faz parte de várias moléculas. Ele alcança 85% da composição da célula. Então, é um elemento químico muito comum. Outro elemento químico muito comum é esse aqui, ó. Esse aqui é o oxigênio. O oxigênio, ele faz parte de muitas moléculas orgânicas, tá? Além de fazer parte da própria água, que está presente em todos os seres vivos. Outro elemento químico, este aqui, o carbono. Aí sim, para os químicos, substância orgânica é aquela que apresenta átomos de carbono encadeados. Por exemplo, proteínas, açúcares, lipídios, ácidos nucleicos, ok? Tudo isso tem carbono. Os que não apresentam carbono são os inorgânicos. Então, o carbono é um constituinte fundamental de todas as moléculas orgânicas. Isso é muito importante para a gente. Agora vamos ver aqui um outro elemento químico. Deixa eu ver, acho que dá para colocar aqui. Esse outro elemento químico é o nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é importante em várias moléculas, como por exemplo, ele está na proteína, então que ele forma
10%, tá? Além disso, os ácidos nucleicos são formados por ele. Então aqui a gente coloca, deixa eu colocar aqui nesse cantinho, ó, o nitrogênio participa da formação de ácidos nucleicos, tá bom? Agora, então quer dizer que ele é muito importante na formação de proteínas, né, e nos ácidos nucleicos. Então, afinal de contas, se você não se lembra o que é um ácido nucleico, então vamos lembrar. Ácido nucleico pode ser o DNA, né, que dá aí uma proporção de 4%, e o RNA, 0,7%. Então, o DNA 0,4%, o RNA 0,7%, tá? Então, aí a participação do nitrogênio nessas substâncias, tá bom? Deixa eu ver mais uma coisa. O enxofre é este aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Então, esse elemento químico aqui é o enxofre, tá bom? O enxofre, ele está presente nas proteínas. O enxofre está nas proteínas. Outro elemento químico importante, vamos ver se cabe aqui. Deixa eu colocar ele aqui, ó. O fósforo. Então, esse aqui é o elemento químico fósforo. Também é muito importante e muito presente. Então, o fósforo, ele está também aqui nos ácidos nucleicos, ok? O fósforo faz parte dos ácidos nucleicos, assim como o nitrogênio. Isso é importante a gente lembrar. Então, ele se associa a alguns lipídios importantes, e é o principal responsável por reações energéticas. Então, vamos colocar aqui um lembrete especial. Principal responsável por reações energéticas. Deixa eu focalizar aqui para você não esquecer. O fósforo é o principal responsável por reações energéticas, né? E também o próprio armazenamento de energia. Ele forma, o fósforo, uma molécula especial denominada ATP, adenosina trifosfato. Isso a gente pode ver num outro vídeo, mas o importante é que ele está relacionado a processos energéticos dentro do nosso corpo, tá? Então, aqui, vamos voltar um pouquinho. Você tem o hidrogênio, que é muito simples e muito comum nas células, tá? Aqui. Você tem o oxigênio, também está muito frequente, muito comum dentro das moléculas orgânicas e da água. Você tem o carbono, que é o principal elemento químico que torna a substância orgânica. Você tem o enxofre, que está presente nas proteínas, assim como também o nitrogênio, que também está nas proteínas e nos ácidos nucleicos, como é o caso do DNA e do RNA, tá bom? Aí vem o fósforo, que é o principal responsável por reações energéticas e armazenamento de energia. Bom, eu poderia falar aqui, aproveitar e mostrar para vocês outros elementos químicos. Então, esses aqui foram alguns importantes elementos químicos. Vamos falar de outros, tá? Que também são muito importantes, como é o caso
desse aqui, que é o potássio. O potássio é muito importante, tá? Além dele transitar de um lado para o outro das membranas, o potássio ele faz um trânsito de molécula, de energia nas membranas celulares. Ele é um cátion, então ele faz essa passagem de energia, ele trabalha com essa função energética. Outro que também é presente bastante na célula é esse aqui, ó. Esse elemento químico é o magnésio, tá? Outro elemento químico importante, esse aqui, que é o ferro, tá? Então esses são elementos importantes, assim como também esse aqui. Esse aqui é o cálcio, tá? Cálcio também é um elemento químico importante. Entre outros, né, eles auxiliam em inúmeras reações vitais dentro do nosso corpo, ok? Então aqui eu apresentei para vocês algumas características sobre os principais elementos químicos que fazem parte das células, tá bom? Ok, então vamos passar para um outro tópico agora. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui, água, né? A água, ela é uma substância muito importante, está presente em todos os seres vivos e dentro dos seres vivos ela está presente em todos os tecidos. Claro que em quantidades diferentes, dependendo do ser vivo. Por exemplo, num tecido ósseo, ele vai apresentar 30% de água. O muscular já vai apresentar 85% de água. A água, ela apresenta-se tanto na forma de moléculas livres, atuando como solvente da maior parte das substâncias de nosso corpo, como também ela pode aparecer combinada quimicamente com outras moléculas, né? Ela pode se associar a proteínas, por exemplo, contribuindo para a estabilidade da célula. Então, a água é uma substância muito importante para um organismo, para uma célula, de um modo geral. Então, sobre a água, por exemplo, a gente pode falar um pouquinho de uma coisa chamada de reação de hidrólise, a hidrólise intracelular. Então, funciona mais ou menos assim. Uma substância, ela é quebrada em duas, outras substâncias, e os elementos da molécula de água, como o hidrogênio e a hidroxila, são utilizados para completar as duas moléculas resultantes, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tirar essa água daqui, ok? E eu vou colocar agora uma outra coisa, aqui uma molécula. Depois eu explico para vocês que molécula é essa, tá? Ela tem, isso aqui é uma representação de uma molécula orgânica. Cada cantinho aqui tem o carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cantinhos, então tem 6 carbonos, é o que a gente chama de hexose, tá? Então isso aqui, ok? Aqui eu tenho uma outra molécula, tá? Essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então ela é uma pentose, tá legal? Agora eu vou fazer uma ligação entre essas duas moléculas. Vamos ver se fica fácil de entender. Ora, eu estou ligando essas duas moléculas através de oxigênio. Então esse oxigênio ele vem aqui até aqui, tá? Ó, assim. Deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho, mais para baixo, para você perceber que é um oxigênio. Tá bom? Olha aí, formou uma coisa só.
as duas estão ligadas pelo oxigênio. O nome dessa molécula grandona é sacarose, tá? A sacarose, gente, é o açúcar de cozinha, tá bom? Então esse é um exemplo que eu vou dar. Então vamos supor, então você tem aqui a sacarose, vamos ver se dá para você entender com esse esquema, vamos ver se dá certo. Então a sacarose é uma das moléculas que pode sofrer o processo de hidrólise. Para isso você tem que acrescentar a ela o que? Água. Então você acrescenta água, tá? Então, por exemplo, você coloca o próprio açúcar na boca, a água tem na saliva. Então, logo de cara já começa a acontecer alguma coisa. Mas, dentro da célula, isso também acontece, por exemplo, numa célula vegetal, etc. Então, isso aqui é uma sacarose, então ela vai reagir com a água e vai acontecer uma reação química de quebra. Então tá. Então aqui vamos colocar a mesma molécula aqui, ó, a mesma molécula, tá? A mesma molécula, vou colocar aqui um pouquinho mais acima, tá? Então, aí eu vou colocar essa outra molécula aqui, tá? Vou deixar ela bem distante, que é para dar a entender que ela realmente foi separada. Então a água veio aqui, ela rompeu essa ligação, tá? Rompeu essa ligação que era feita pelo oxigênio e separou as duas. Só que separar as duas é uma coisa esquisita, porque o lugar onde ela se rompeu, ela vai ficar necessitando de uma ligação, de um complemento. Mas aí o que acontece? A água, ela também se desmancha e ela distribui, então, os seus elementos químicos nas novas moléculas, tá? Então, por exemplo, aqui em cima fica uma, hidroxila, aqui ó, tá vendo? Ó, a água, ela cedeu, tá? Um oxigênio e um hidrogênio para cá, para completar aquela ligação. Afinal de contas, ó, aqui nessa partezinha aqui, ó, perdeu o oxigênio. Então teve que, a água cedeu aqui, tá? A água cedeu um hidrogênio e um oxigênio. Tá ok? Bom, e aí, esse oxigênio aqui, que fazia ligação, veio para cá. É esse aqui, ó. Esse oxigênio que foi rompido daqui, ele está aqui, tá? E aí o que aconteceu? A água cedeu um oxigênio e um hidrogênio para cá. O que sobrou? Um hidrogênio. Então o que vai acontecer? Esse hidrogênio vem para cá e completa. Olha aí, OH, OH. Então, completou. Agora eu tenho o quê? Duas moléculas, onde era apenas uma. Sendo essa molécula é o que a gente conhece como glicose e essa molécula aqui o que a gente conhece como frutose. Então, é isso que aconteceu. Uma reação química denominada hidrólise, tá? Uma reação química importantíssima para o funcionamento dos seres vivos, tá bom? Pois é, agora, e os sais minerais? Temos também os sais minerais. O que são os sais minerais? Os minerais são elementos químicos que podem ser tanto encontrados livremente, na forma de íons ou associados à água, e eles estão dissolvidos no caso da água, e eles também podem fazer parte de outras moléculas. Eles transitam na célula, tanto do lado de dentro como do lado de fora, e para dar alguns exemplos, você tem o cálcio. O caso do cálcio participa no processo de coagulação sanguínea, então ele é um elemento importante para isso. O magnésio, o manganês, o zinco, participam como coadjuvantes em outras tantas reações químicas. O sódio e o potássio estão
relacionados à manutenção da polaridade elétrica das membranas, principalmente a gente lembra sempre da membrana do neurônio, né? Os fosfatos e os carbonatos também são importantes, eles são atuantes no controle da acidez da célula, tanto permitindo a realização de reações químicas importantes. Então, essas são algumas características dos sais minerais também. E eles não têm o carbono, obviamente, então não são orgânicos, tá legal? Bom, você pode encontrar um resumo dessa fala, dessa conversa que eu tive hoje com vocês, no meu blog também, né? Que é o profissionaldebiologia.blogspot.com.br, tá legal? Lá você encontra um resuminho, encontra o filme de novo, esse mesmo vídeo, e no final tem algumas atividades, tá bom? Então, gente, por enquanto é só. Um abraço e até a próxima. Tchau!